Eu tenho certeza que você quer ser um profissional de destaque, reconhecimento profissional e ser aquele profissional desejado pelas empresas. Se a resposta foi sim, uma das coisas que você precisa definitivamente aprender é o que a empresa espera de você no mercado de trabalho. Como é que você se destaca das outras pessoas e se torna um profissional realmente muito reconhecido e requisitado pelas empresas. Então fica comigo no conteúdo de hoje, porque eu vou mostrar para você as 5 competências mais desejadas pelas empresas e, entenda essas 5 competências, você se torna um profissional altamente requisitado pelo mercado e com excelentes oportunidades de emprego. Então fica comigo que a gente vai discorrer sobre todas essas 5 competências já para você, a partir de agora. Bom, para a gente começar então, é importante eu explicar da onde eu tirei essa informação e por que essas competências são tão desejadas assim pelas empresas. Bom, o primeiro ponto para você entender é que todo ano o Fórum Econômico Mundial ele se reúne e faz uma análise de tendências que aconteceram ao longo daquele ano e o que a gente tem que esperar para o próximo ano até os próximos 5 anos. Então as análises elas sempre são feitas nesse intervalo de 4, 5 anos de distância e o que as empresas mais desejam. Então quando a gente olha essas análises do Fórum Econômico Mundial, elas normalmente acontecem no início do ano, mas dada as mudanças que a gente teve de cenário ao longo de 2020, eles soltaram um relatório em outubro de 2020 falando sobre essa atualização de competências que seriam necessárias. E aí, baseado nisso, é importante para você entender o histórico. Eles começaram a fazer essas análises de competências mais desejadas, competências que estão em ascensão em 2016. E por que 2016, Lilian? Porque em 2016 a gente estava passando pela transição da terceira para a quarta revolução industrial. E uma das coisas que eles entendiam era que, em indo para a quarta revolução industrial, um dos pontos essenciais é que a gente ia ter uma mudança drástica no formato de trabalho. Isso porque, diante da quarta revolução industrial, a gente passa a ter a automatização total de processos, ou seja, muito mais tecnologia, inteligência artificial, machine learning, e isso faz com que a gente, se tornando muito mais tecnológico, as competências, as características dos profissionais, consequentemente, também passam a migrar. Então, o que eles observaram foi, bom, com a quarta revolução, muita coisa vai mudar e a gente precisa começar a falar quais são essas competências que vão migrar. Então foi daí que começa o foco principal das análises que a gente está falando hoje. Lá em 2016 eles fizeram uma lista, em 2019 essa lista foi atualizada e agora, em 2020, eles fazem uma nova atualização. Essa atualização ela vai de 2020 até 2025. Então, não importa se você está assistindo esse conteúdo exatamente no momento que saiu o relatório, ela ainda fica perene pelos próximos 5 anos. E o que esse relatório leva em consideração? Bom, eles olham o que está acontecendo no mundo, né? Então eles dão uma analisada no cenário global, veem tudo o que aconteceu de mudança e diante dessas mudanças, o que as empresas começaram a precisar ou começaram a buscar nas pessoas? E aí, em buscando nas pessoas, consequentemente, elas começaram então a emergir. Então a análise é feita o seguinte: se eu começo a buscar profissionais com determinadas características, essas características sobem no ranking porque elas têm uma tendência a serem cada vez mais procuradas. E se elas vão ser cada vez mais procuradas, os profissionais que têm essa competência eles largam na frente. E aí, antes da gente entrar nas 5 competências, a lista é maior do que isso, é uma lista de 15 itens, mas eu vou focar especialmente nos primeiros 5 colocados. E nessa lista é importante você entender o seguinte: tem coisas que estão se repetindo, tem coisas que são novas, tem coisas que mudam de posição, mas o fato é, se tá nessa lista, as empresas estão procurando por profissionais com essas características. Quem tem essas características passa à frente,
Por quê? Pensa o seguinte, a empresa precisa de um profissional com aquela característica ainda não está tão forte no mercado. Quem tem mais potencial de barganha de melhores salários, melhores oportunidades, são mais requisitados, então são chamados para mais processos seletivos e você sai daquele mar vermelho de concorrer com um monte de gente e passa a estar num mar azul, ou seja, todas as empresas precisam do seu conhecimento. E aí é importante, por que a gente reforça tanto isso aqui no canal? Aliás, aproveitando que a gente falou de canal, você já se inscreveu aqui no nosso canal? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, que eu falei, já não precisa nem pausar o vídeo, já tem aí o botãozinho embaixo de se inscrever. Se inscreve no nosso conteúdo, dê o seu like nesse vídeo se você já está curtindo e não esqueça de ativar os sininhos. Por quê? Cada vez que entrar um vídeo nosso novo no ar, você vai ser notificado. E como a gente sobe todo dia conteúdo novo, você vai ser avisado todos os dias desse conteúdo e vai poder saber exatamente as principais tendências, o que a empresa está desejando e como é que você se posiciona como um profissional diferenciado no mercado. Então, se inscreva e continue agora no conteúdo. Voltando então para o conteúdo, acho que um ponto importante para a gente ressaltar é que todas as vezes que essa lista entra como os primeiros colocados, é onde a gente vai focar, normalmente é ali que as empresas estão procurando mais profissionais, consequentemente estão pagando melhor por eles. Várias análises que tem, não só do Fórum Econômico Mundial, mas de todas as análises que existem hoje no mercado, apontam o seguinte: existem uma série de empregos que estão sendo perdidos. Sim, a gente está começando a ter problemas com alguns desempregos, porque a inteligência artificial, o robô está ocupando a vaga de pessoas que faziam trabalhos operacionais e o robô está fazendo. Porém, existe uma lista de trabalhos, atividades e profissões que estão cada vez crescendo mais e, pasmem, a empresa está tendo dificuldade de contratar profissionais com essas características. Por quê? Pensa o seguinte, a gente até pouco tempo não precisava ter um especialista de inteligência artificial ou um especialista em marketing digital dentro da empresa. E agora que as empresas precisam, a gente sequer tem uma formação. Muitas vezes a gente não tem nenhuma graduação no assunto. E aí a empresa acaba se tornando refém por um lado, porque ela precisa desses profissionais, e aí quem se especializou, quem fez um cursinho, quem sabe minimamente tocar um projeto numa atividade, numa competência que a empresa está precisando, essa pessoa larga na frente. Então é só você observar que pessoas hoje que estão trabalhando com áreas que estão em crescimento, elas normalmente não ficam desempregadas e conseguem cogitar, conseguem negociar excelentes oportunidades de emprego. Pelo menos todo mundo que eu conheço que foi nessa linha está super bem posicionado. Então agora que você entendeu esse contexto e como é que eles avaliam para chegar realmente nessa lista, a gente vai falar então sobre as 5 primeiras colocadas. Então vamos falar dessas 5 primeiras colocadas que entraram na lista de 2020 a 2025. Então, o que eles entendem é, a partir de 2020, essas competências estão crescendo e até 2025 é esperado que elas sejam essenciais. É importante, antes da gente falar, uma breve introdução, que o que você vai ouvir aqui já estava nas listas anteriores, mas teve uma mudança de posição, uma mudança um pouco das explicações que estão por trás dela, mas é importante você levar em consideração que o mundo evolui, mas a gente não muda drasticamente as competências, a gente muda o posicionamento delas. Então vamos lá para a nossa primeira competência. E a nossa primeira competência, em primeiro lugar, é inovação e pensamento analítico. Gente, essa posição ela continuou em primeiro lugar na lista de 2019. Pensamento analítico e inovação também já vinha em primeiro lugar, e isso se dá por um motivo muito simples de você entender. A gente vem passando por uma transformação por conta da quarta revolução, ok? Mas diante da pandemia, diante de tudo que aconteceu recentemente, a gente está cada vez mais forte nas posições de pensamento analítico e inovação. Pensa comigo, pouco a pouco a gente vai ter vacina, as pessoas vão voltar a trabalhar. Só que não dá pra gente falar que as pessoas vão voltar a trabalhar exatamente como era antes, porque
Coisas mudaram. A gente ficou muito tempo no home office, as empresas começaram a se adaptar, os custos da empresa foram reduzidos, as pessoas também começaram a ver o lado bom de trabalhar no home office e a gente vai aprendendo a lidar com isso. Só quando a gente se adapta a esse cenário, tudo muda. O momento que a gente muda o nosso comportamento, é natural que outras coisas também mudem. Então pensa o seguinte, a empresa ela precisa se atualizar, a gente vai ter novas demandas, já existem N pesquisas que mostram que o mercado de consumo mudou, o mercado de colaboradores mudou, então a gente se olhando quanto mercado, as empresas hoje em dia vão ter que ter uma atuação diferente para conseguir atrair as pessoas e diante desse cenário de mudança, de transformação, é muito natural que as empresas precisem inovar. Só quando a gente pensa em inovação, tem lá o lado da inovação disruptiva, inovação incremental. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, a gente já tem um vídeo no canal sobre isso, então você pode pesquisar aqui que você vai ver o conteúdo sobre essa diferença. Só que o fato é que agora a empresa precisa ser muito mais estratégica, ela precisa ter um pensamento analítico, ela precisa ser muito assertiva no que ela vai inovar. Por que ela vai inovar? Porque imagina, a gente passou por um cenário bem desafiador e a empresa entendeu que é importante para ela não sair colocando dinheiro em qualquer coisa. Ela precisa colocar dinheiro nas coisas que são realmente relevantes para o negócio. Então, ter esse pensamento analítico ajuda a empresa a tomar melhores decisões e, consequentemente, inovar. Inovar é fundamental, é essencial. Diante desse cenário que a gente está vivendo, é impossível você não conseguir inovar, porque a empresa ela mudou, as pessoas mudaram, a gente não vai voltar a ser exatamente como a gente era, as coisas foram se transformando e se antes a gente já sabia que a inovação ia ser essencial, agora ainda mais. E aí tem um ponto importante para você pensar aqui. Ah, mas Lília, eu acho que o comportamento das pessoas vai voltar a ser igual. Ok, comportamento pode voltar a ser igual, mas se você olhar para o passado, várias coisas que hoje você faz, como pedir comida na sua casa, entrar num carro por meio de um aplicativo que não é o táxi, se a gente pensar lá atrás, essas ideias eram impensáveis, a gente jamais cogitou isso. Só que em algum momento a gente percebeu que existia uma necessidade que não estava sendo atendida e aí surgem essas inovações. Certamente o que a gente vai ter a partir de agora e para sempre são novas demandas, novas necessidades que vão surgindo. Então, o profissional que tem esse pensamento analítico, tem essa capacidade de enxergar dados, números e cruzar isso com oportunidades de inovação, ele consequentemente vai ser um profissional muito requisitado pelas empresas. Fechando então esse primeiro lugar, vamos para a segunda posição. E em segundo lugar, mais uma vez, ficou novamente a aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. E aí, por que saiu novamente aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem? Mais uma vez, a gente está passando por um cenário de transformação e uma das coisas que a gente está falando muito nesse cenário é da capacidade de fazer upskilling e reskilling. E aí, o que é o reskilling e o upskilling, que são dois nomes que estão sendo bastante difundidos e que tem tudo a ver com estratégia de aprendizagem e aprendizagem ativa. Bom, pensa o seguinte, será que tudo que você estudou lá na sua graduação ainda está fazendo sentido? Eu não sei para a sua formação, mas para a minha mudou muita coisa. É claro, não vou tirar tudo, né? Tem muita coisa que continua sendo importante, o que eu aprendi lá continua sendo válido. Porém, muitas coisas já não fazem mais sentido, porque imagina, gente, eu fiz faculdade de Relações Públicas e na faculdade de Relações Públicas, quando eu me formei, que nem tem tanto tempo assim, mas foi entrei em 2004 e saí em 2007, a gente tinha aula sobre memorando. Porque naquela época as redes sociais ainda estavam começando, o Facebook já existia, mas ele não era o que ele é hoje. E ainda assim o Facebook já está mudando de tendência. O WhatsApp não existia naquela época. Então o que acontece? A gente entende que nesse cenário do que está acontecendo no mundo, eu preciso ter uma estratégia de me manter atualizado. E aqui vem então o conceito de reskilling. O reskilling é todas as vezes que ou reskilling. Ixi, gente, agora eu fiquei na dúvida de como é que pronuncia, hein?
Bom, depois eu faço um stories lá no Instagram contando qual é a pronúncia certa. Mas o fato é que nessa situação é a capacidade de continuar me aprimorando e desaprender. Lembra que talvez você tenha escutado em algum momento que você precisava ter uma capacidade de aprender, desaprender e reaprender. E o reskilling, ele entra exatamente nesse ponto, porque eu preciso de alguma maneira entender que o que eu estudei foi muito bom, foi muito útil, mas agora não faz mais sentido, agora o mundo mudou, agora as necessidades são outras e eu preciso me adaptar a esse novo cenário, não é novo normal, a esse novo cenário. Quando você pensa nisso, quantas atividades que você fazia na sua carreira no início, você ainda faz até hoje? Se você faz muitas atividades lá desde o início da sua carreira até agora, eu sugiro que você reflita, porque muito provavelmente o mundo mudou, as coisas mudaram, mas você continuou fazendo as mesmas coisas, você continuou naquele modus operandi do passado. E aí o reskilling, que são essas aprendizagens ativas, é eu me manter constantemente desaprendendo, me desapegando de algo que eu aprendi, que eu usei, que deu muito certo e me apegando a novos conhecimentos, a novas formas de atuar. Mais uma vez, eu fiz faculdade de comunicação e naquela época a gente não falava de marketing digital, a gente ainda falava de outdoor, porque era o que fazia sentido em 2007. E agora isso não faz mais sentido, mas o marketing digital faz. Eu joguei fora toda a minha base? Não, tem uma base fundamental que ela continua sendo igual sempre, ela sempre vai continuar sendo daquele jeito. Porém, a forma como eu uso, o jeito, o que eu analiso, mudou. Então é importante você levar isso em consideração. E o segundo ponto é o upskilling. Upskilling é eu pegar o que eu já conheço e eu aumentar um degrauzinho, ou seja, eu adicionar conteúdo dentro dele. E eu tenho certeza que dentro do seu conhecimento tem N coisas que você aprendeu, mas que você pode colocar novos tijolinhos em cima desse conhecimento para agregar valor, para ser mais assertivo no seu conhecimento, para gerar mais valor agregado para a empresa e, consequentemente, gerar mais valor agregado para você e para a sua carreira. A gente está passando por um momento de transformação. Segundo todos os estudos sobre a quarta revolução industrial e o que vai vir pela frente, é que essa tendência ela nunca vai acabar, então não vai ter uma lista de competências que vão ser as principais da quarta revolução industrial e uma vez que eu dominar, tá dominado. Não vai existir isso. Muito provavelmente o que vai passar a acontecer é que constantemente você vai ter que ficar colocando tijolinhos em cima do seu conteúdo e desaprendendo conteúdos que não fazem mais sentido e reaprendendo uma nova forma de trabalhar. A gente fala muito hoje em dia de uma carreira em T. Então pensa nessa estratégia de aprendizagem como essa carreira em T. O que seria essa carreira em T? Pensa o seguinte, aqui na base eu tenho todos os conteúdos que eu me aprofundo, então eu vou decidir quais conteúdos eu realmente vou debruçar, vou entender, vou ter a capacidade de conseguir dialogar de forma muito profunda, mas eu tenho aqui no topo uma lista de conhecimentos e conteúdos que falam, que se comunicam com esse meu conteúdo principal e que eu também preciso aprender. Eu não preciso aprender talvez na mesma profundidade que o meu tema central, mas eu preciso aprender o suficiente para conseguir dialogar. Poxa, mas aí talvez agora você esteja pensando, meu Deus do céu, então a Lilian está falando isso, e aí isso significa então que eu vou ter que pensar coisa pra caramba, né? Porque eu vou ter que estudar o T aqui é infinito. E na verdade não, na verdade o que eu quero que você entenda é que nesse T você vai escolher as competências, os conhecimentos que estão mais atrelados a esse tema central de profundidade. Então vou trazer aqui um exemplo pra gente. A nossa empresa, eu especificamente, Lilian Cidreira, nem me apresentei hoje nesse vídeo, né, gente? Oh, meu Deus! Meu nome é Lilian Cidreira, gente. Eu sou CEO e fundadora da Future Minds, esse canal que você tá aqui. Que maravilha! Aquela pessoa que sai falando e não se apresenta, né? Então, ó, o adendo aqui de quem eu sou e por que eu tô falando sobre isso. Bom, voltando então, depois que já me apresentei brevemente, minha trajetória, sou formada lá em comunicação, fui para RH, trabalhei 10 anos no mercado de educação corporativa e me vi em um determinado momento com esse tema de inovação e eu comecei a me apaixonar pelo tema de inovação.
No que eu me apaixonei pelo tema de inovação, esses são os dois pilares que eu me aprofundo: carreira e inovação. É aqui que está a nossa espinha dorsal da empresa. Mas isso não significa que aqui no meu T eu não estude sobre neurociência, eu não estude sobre marketing, eu não estude sobre... que mais? Talvez inteligência emocional também entra aqui nessa lista, sobre estratégias de trabalho em equipe, estratégias de multiplicador interno, técnicas de apresentação, porque são conteúdos que permeiam carreira e inovação, mas aonde eu domino é carreira e inovação, mas eu tenho esse conhecimento aqui que me dá um fundamento, me ajuda a ter uma base para poder dialogar com todo o restante que está aqui embaixo. Então pensa nisso, esse upskilling e esse reskilling que são muito fundamentais para que você esteja atualizado e seja um profissional competitivo a partir de agora. Então vamos agora para a nossa terceira posição. E na nossa terceira posição, subiu no ranking, ele não estava em terceiro lugar no ano passado, o Soluções de Problemas Complexos. Solução de Problemas Complexos, só para você ter uma noção, ele estava em primeiro lugar em 2016. Em 2016, quando começou a quarta revolução industrial, essa transição, o Fórum Econômico Mundial colocou resolução de problemas complexos em primeiro lugar. Ano passado eles tiraram e colocaram, se eu não me engano, em quinto ou sexto, e agora está voltando para terceiro. E aí, por que ele está voltando para terceiro, né? Talvez seja um pouco óbvio, mas é importante a gente explicar. Nesse cenário que a gente viveu de pandemia, o que mais aconteceu foi uma mudança, um posicionamento das empresas muito mais complexo do que no passado. Então, pensa o seguinte, até então as pessoas falavam, a gente tinha toda uma questão de saúde mental sendo falada nas empresas, mas que não era muito efusiva, a gente não dava muita ênfase para esse assunto. Muitas pessoas, a gente tinha um caso crescente, por exemplo, de depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, mas as empresas não botavam uma lupa nesse assunto. Chega a pandemia e isso se aflora. A gente começa a colocar, por exemplo, as empresas, as pessoas vinham muito focando sobre essa questão de qualidade de vida, mas ao mesmo tempo a empresa não dava o menor valor para isso, continuava lá seguindo o dia a dia dela normal. Acontece uma pandemia e a gente se vê refletindo muito sobre qualidade de vida, o que eu quero, o que eu não quero mais, o que é importante, o que não é importante para mim. Então pensa o seguinte, a empresa agora está passando por problemas complexos. Como que ela engaja as pessoas, como que ela motiva, como que ela mantém o bem-estar físico e mental das pessoas, como que ela atrai pessoas que realmente interessam e olhando do ponto de vista do próprio colaborador, como que ele conecta o que ele tem vontade de fazer, e a gente fala muito isso com a base de propósito, apesar de propósito estar sendo às vezes mal falado porque criou no gosto popular. O propósito ele é muito importante quando eu entendo por que eu estou fazendo isso, o que eu quero para a minha carreira e como é que eu junto isso com os interesses da empresa, com o jeito da empresa ser e transformo isso numa junção perfeita para dentro daquela organização. Então, com isso, a gente tem diversos desafios que precisam ser colocados, que precisam ser resolvidos pelas empresas e quem faz isso dentro da empresa são os colaboradores. Por isso que ele entra em terceiro lugar. Como que eu avalio esses pontos? Eu já vou dar no final aqui uma dica de ouro para se você quer estar dentro dessas competências, qual é a dica principal, mas o ponto aqui, colocar na sua cabeça que as empresas elas estão passando e elas vão continuar vivendo isso, porque a pandemia vai passar, mas novas demandas, novas situações, novas vontades vão começar a existir. E enquanto as pessoas forem mudando, novas gerações forem entrando dentro das empresas e as empresas tendo mais competitividade no mercado, ela vai sempre precisar resolver problemas complexos, por isso ela subiu no ranking, porque agora ficou muito mais evidente que isso era fundamental. Então vamos agora para o nosso quarto lugar. E no nosso quarto lugar entrou então pensamento crítico e análise. Olha só que engraçado, né? Porque a gente tinha lá no primeiro lugar pensamento analítico e agora em quarto lugar a gente fala sobre pensamento crítico e análise. Por que que isso aparece tanto, gente? E talvez agora você esteja começando a perceber de que
temos 5 posições que se falam muito, que tem uma sinergia muito grande entre elas. E aí, nesse quarto lugar, o que eles entendem? Bom, vamos pensar o seguinte, uma coisa é eu ter um pensamento analítico, um pensamento orientado a dados, um pensamento que analisa tecnicamente, de forma analítica, o que vai ser feito na empresa. E a gente sabe que a gente está indo para um mundo cada vez mais orientado a dados, ou em inglês do termo data-driven. A gente já percebeu isso já é uma tendência, isso já está acontecendo. Se você na sua área ainda não começou a montar uma planilha de base de dados para conseguir extrair informações e tomar decisões com isso, eu tenho um conselho para te dar. Corre! Porque daqui a pouco a empresa vai começar a te pedir isso e se você não tiver, vai te dar muito mais trabalho. Vai por mim, a empresa precisa dessas análises de dados. Agora, quando a gente olha pensamento crítico, o pensamento crítico ele vai muito em linha com a capacidade que eu tenho de analisar criticamente uma coisa e, ainda que tenha sido algo que eu fiz, que eu sugeri, que eu quis construir, eu tenho a capacidade de criticar e melhorar. Por quê? Vamos olhar aqui para um breve histórico das empresas. As empresas elas não promoviam muito isso dentro da empresa, não é mesmo? Vamos lá. Eu só podia trazer a ideia quando a ideia já tivesse 100% elaborada. Se eu não trouxesse a ideia que fosse o pulo do gato, provavelmente eu não ia ser bem visto na empresa. E se a empresa me autorizasse a tirar aquela ideia do papel, eu tinha que fazer aquela ideia dar certo. E aí, o que aconteceu com isso? Como existia muito esse pensamento, e não é que as empresas hoje não pensem assim, mas pensam cada vez menos, o que acontecia no passado? Se eu tinha pessoas assim, naturalmente as pessoas tinham muito mais de medo de criticar a sua própria ideia. Então, o que eu fazia? Se eu levantasse uma bandeira de que essa ideia que eu dei é uma ideia importante e boa para a empresa, eu ia defender essa ideia até o fim. Não importa o que acontecesse, eu ia continuar defendendo que essa foi a melhor ideia do mundo. Eu vou ficar irritado com pessoas que questionarem se essa ideia é boa mesmo ou não, e eu vou ficar nessa neurose, digamos assim, mental, de que eu tenho que defender minha ideia com unhas e dentes para todo sempre. Só que o que aconteceu nos últimos anos? A gente, por ter criado essa cultura dentro das empresas, as pessoas elas estão muito posicionadas em uma posição delas. Então, se eu acredito que o que eu fiz era o melhor e tinha que ser, eu não consigo abrir mão dessa minha ideia. Então, eu não consigo ter um senso crítico em reconhecer que agora não faz mais sentido, em reconhecer que a empresa precisava mudar realmente. E aí isso faz com que as empresas não evoluam, não inovem. Porque se eu coloco que a ideia que eu dei há 10 anos atrás foi excelente, que ela tem que continuar sendo feita na empresa até hoje, o que eu acabo fazendo? Eu acabo perdendo uma oportunidade de gerar inovação dentro da empresa. E aí, se em primeiro lugar está a inovação, é óbvio que quando a gente olha aqui para o nosso quarto lugar, eu preciso construir pessoas, eu preciso ter profissionais com a capacidade de ter um pensamento crítico a ponto de analisar o que ele faz e reconhecer que lá no passado isso fez muito sentido, mas agora não faz mais. E em não fazendo mais sentido, ok, da gente abrir mão, da gente adotar novas estratégias, inovar e resolver o problema da forma como faz sentido. Então pensa o seguinte, o que a empresa quer hoje não é aquele profissional que fica fincado numa posição e não muda e ele vai morrer agarrado naquela ideia que ele teve há sei lá quanto tempo atrás. A empresa ela quer um profissional que tenha a capacidade de olhar para trás, falar, ok, fiz isso, legal, deu muito resultado, parabéns para mim, mas hoje isso não faz mais sentido. E se não faz mais sentido, tudo bem eu abrir mão, tudo bem eu falar que a ideia já não faz mais sentido e recomeçar essa ideia. Então pensa aí como é que você se desapega, um processo de desapego das suas ideias em prol da construção de ideias que agora realmente fazem sentido para a organização.
E agora vamos então para o nosso último lugar. Lembrando que a lista tem 15, mas imagina, ia ficar um vídeo gigantesco se a gente falasse dos 15. Eu decidi então escolher os primeiros 5 colocados, que eu sempre entendo pelo que a gente acompanha de tendências de mercado desde 2016, que são as competências que vão ser mais solicitadas pelas empresas, que vão ser mais requisitadas e que dão as melhores remunerações dentro das oportunidades de emprego. Então vamos para o nosso quinto e último lugar nesse vídeo de hoje. E o quinto lugar é criatividade, originalidade e iniciativa. E o nosso quinto lugar, ele estava em terceiro lugar na lista de 2019 e ele caiu, mas muito por conta dessas mudanças, dessas transformações que eu já comentei anteriormente aqui no vídeo. E aí vamos pensar o seguinte, lá em 2019 o mundo estava indo super bem, estava acontecendo nada, estávamos ali seguindo um fluxo normal. E aí o que se entendia? Que a empresa precisava de pessoas inovadoras e pessoas que tivessem iniciativa, porque vamos pensar o seguinte, não adianta eu falar que a empresa precisa inovar se as pessoas que trabalham nela não têm iniciativa de fazer isso acontecer. Então uma coisa que eles entenderam claramente era que um ponto principal era ter profissionais que tinham essa capacidade de ter a iniciativa, serem originais e, consequentemente, serem criativos, trazendo novas soluções e inovando para o mercado de trabalho, para aquela situação, para aquele processo, produto, serviço, enfim, o que a pessoa atuasse. Só que ele caiu para quinto, mas ele continua ali em quinto lugar. Então, o que a gente entende? Que sim, eu preciso de profissionais criativos, sim, eu preciso de profissionais com iniciativa, sim, eu preciso de profissionais originais. Só que a criatividade, a originalidade e a iniciativa, esses 3 pontos, eles estão alinhados, eles estão em conjunto, eles estão unidos com a capacidade toda de cima. Então eu preciso ser criativo, original e ter iniciativa quando eu entendo que eu fiz aqui uma análise de dados, entendi aonde a empresa precisa inovar, aonde o calo está apertando, aonde a empresa precisa inovar. Quando eu entendo isso, eu preciso ser criativo, melhorando as minhas formas de me desenvolver, me desapegar dos conhecimentos e agregar conhecimento. Nessa linha, eu preciso mais uma vez usar isso, ou seja, inovar, pensar de forma analítica e aprender baseado em resolução de problemas complexos. Então, ver quais são os problemas que a empresa está passando, quais são os problemas que o mercado está passando e, consequentemente, atender a essas necessidades. E, ao atender a essas necessidades, a esses desafios, a esses problemas, né, que são complexos, eu usar de um pensamento crítico para identificar que o que eu fazia não faz mais sentido, abrir mão e seguir adiante. E aí sim, ser uma pessoa criativa, original e com iniciativa. Porque não adianta nada eu ser uma pessoa criativa, original, ter iniciativa para atender a uma demanda que a empresa não precisa. Pensa o seguinte, a empresa quer alguém criativo para resolver um problema que não existe, um problema que ninguém percebeu ainda. Não é que ninguém percebeu, um problema que não é problema. Uma coisa no dia a dia, de repente um pensamento, uma ideia, uma sugestão de um projeto que é super legal, ok, não estou desmerecendo, porém a empresa nesse momento está passando por diversas complexidades, por diversas necessidades de inovar e ela não vai investir tempo, não vai investir dinheiro em situações que não sejam problemáticas para ela. Então, sim, eu preciso ser criativo, só que eu preciso ser criativo de forma assertiva. E aí, como é que então, Lilian, legal, ok, mas como é que eu me desenvolvo nesses quesitos? Se vocês olharem todos eles, no final a gente está falando de mindset de inovação, mindset de design, que é uma coisa que a gente já falou muito aqui, e, consequentemente, mindset de inovação. Afinal de contas, inovação está lá em primeiro lugar. Se eu tiver um mindset inovador, eu consigo trabalhar todo o resto. Mas por que eu tendo um mindset inovador, eu consigo trabalhar todo o resto? Porque no mindset inovador, sim, eu vou trabalhar muito a empatia,
o interesse, a curiosidade em entender o que está acontecendo, quais são as oportunidades, eu vou ter uma capacidade, eu desenvolvo, quando eu crio uma mentalidade de inovação, um mindset inovador, eu acabo criando em mim estratégias para constantemente identificar oportunidades que a empresa precisa, oportunidades de resolução de problemas, necessidades que estão acontecendo. Quando eu tenho essa mentalidade inovadora, quando eu tenho esse mindset inovador, eu consequentemente consigo enxergar e ter uma postura de pensar alternativas a partir do que eu identifiquei. Então, se você quer desenvolver todas essas 5 competências, eu recomendo fortemente que você desenvolva primeiro a sua mentalidade de inovação. Com a mentalidade de inovação, você vai saber exatamente aonde você precisa se atualizar, aonde você precisa aprender, e isso vai fazer com que você se torne um profissional muito mais atraente para o mercado, muito mais charmoso para o mercado, e você se posicionando, aproveitando para se posicionar nas redes sociais, mostrando seu conteúdo dentro da empresa, aplicando um método, porque aí também não adianta a gente só pensar que nas competências tem método por trás, e aplicando um método consistente, você certamente chega em resultados muito expressivos. E para falar que essas competências estão aqui, mas eu só estou falando da competência do Fórum Econômico Mundial, a gente já tem visto isso em alunos nossos. Então, nós temos nossos alunos aqui da consultoria que resolveram se aprofundar nos temas ligados à inovação e aplicar, porque não era só estudar, né? Era aplicar. Esses profissionais hoje estão conseguindo excelentes oportunidades. Então, a gente já tem casos de pessoas que foram promovidas, pessoas que foram chamadas para outras empresas para trabalhar nas células de inovação. Então, sim, é uma tendência muito forte. Eu fico feliz de olhar o Fórum Econômico Mundial e ver que ele está reforçando uma característica que a gente já estava vendo aqui na consultoria nos últimos 4 anos até agora, de evolução do negócio. Então, minha pergunta para você fica: o que você vai fazer com esse conhecimento que você acabou de adquirir? É muito importante que você parta para a ação. Não fica só ouvindo o conteúdo e compartilha com os seus amigos, mas não faça nada. Faça algo. Senta e monte uma estratégia de como que você se transforma no profissional que tem essas 5 competências que as empresas mais esperam, mais desejam nos profissionais de agora até 2025. E fica aqui então o meu convite, meu pedido, na verdade, não é convite, meu pedido para você se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, ativar o sininho para que você seja notificado todas as vezes que subir um vídeo nosso novo no ar. Você será notificado, então é muito importante que você ative o sininho e não saia desse vídeo sem deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Com base no que eu coloquei aqui, com base nesse conteúdo, o que você gerou de reflexão? Quais foram os principais insights que você teve aqui? E aí, compartilha com a gente, compartilhe com os seus amigos. É muito importante, o YouTube usa essa informação para espalhar o nosso conteúdo para ainda mais pessoas. Então, se você achou esse conteúdo relevante, que você me ajude então a compartilhar para ainda mais pessoas e não deixe de colocar aqui o seu comentário, porque eu quero ouvir de você. Qual foi o principal insight que você teve com esse vídeo? O que você vai fazer a partir de agora? Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo e tchau, tchau!